E se eu te dissesse que Noé não foi o colecionador das espécies, mas que algo ou alguém moveu as feras e as aves na direção da arca? E se no silêncio pesado daquele mundo prestes a ser quebrado, uma autoridade invisível fez a criação obedecer à salvação? Abra os olhos da imaginação. Visualize a planície onde a arca se ergue, uma enorme lata de madeira cravada num cenário de descrença. Homens riam, o escárnio era como chuva seca que não caía, palavras cortantes, dedos apontando, vozes que repetiam a lógica do mundo. Como poderia um homem salvar o que a natureza mesma devorava? Noé trabalha. Noé, que caminhava com Deus, martela e dobra tábuas, apressado pela ordem divina e desacreditado pelos que o cercavam. E ainda assim, repito as palavras do texto antigo: vieram a Noé, vieram a Noé. Quem foi que disse às aves, sigam, e aos leões, controlem a presa? Se esta hipótese ressoa com você, fica comigo até o final. Antes de avançarmos, se este tipo de estudo te interessa, inscreva-se no canal. Assim seguimos juntos por outras passagens e perguntas que a Escritura nos oferece. O mundo descrito em Gênesis não é apenas um lugar de corrupção humana. É uma criação contra si mesma. A terra estava corrompida e cheia de violência. Essa frase não fala só de homens brutais. Ela descreve uma ruptura cósmica. A criação, que deveria refletir ordem e harmonia, estava doente. Animais que deveriam cumprir um papel dentro da criação passaram a ser agentes de violência desmedida. A própria teologia do texto nos força a reconhecer que o juízo não foi apenas sobre Adão e seus descendentes, mas sobre um mundo inteiro que tinha sido ordenado por Deus. Coloque-se nessa cena. Não chovia ainda. A chuva, elemento que viria do céu, ainda não tinha sido enviada. As fontes do abismo não tinham se aberto. E, no entanto, a arca precisava ser preenchida. Como? O texto bíblico é lacônico. Vieram a Noé. Vieram e entraram. A logística é desconcertante se você reduz tudo ao poder humano. 2 a 2, macho e fêmea, homens e mulheres de cada espécie, como se um comando interno tivesse ecoado pela criação. Pergunte a si mesmo: quem poderia suprimir instintos, ordenar trajetórias, fazer predadores passarem ao lado de presas sem abrir a boca? Na tradição judaica antiga e em escritos cristãos posteriores, há leituras que tentam preencher essa incógnita. Alguns textos antigos falam de governantes ou de potestades que mantêm certas ordens naturais. Há quem diga que anjos exerceram funções de administração sobre aspectos da criação. Importante, isso é tradição, interpretações que surgiram para explicar um dado bíblico que impressionava os primeiros ouvintes. Não tratamos essas leituras como escritura, as nomeamos como tentativas humanas e antigas de compreender o mistério. Ainda assim, elas iluminam uma hipótese plausível. Um anjo, na função de guardião da ordem, poderia ter sido o instrumento pelo qual Deus conduziu os animais até a arca. Imagine a cena através de vinhetas sensoriais. Primeiro, o céu se mantém cinzento, ainda seco, mas no ar há um cheiro de madeira fresca e resina, o aroma da construção que se aproxima de seu fim. Do alto, talvez um vento diferente passe, não um vento barulhento, mas uma presença que impede o tropeço. Aves que costumavam dispersar no horizonte convergem, como se um eixo tivesse os atraído. Ouça o bater de asas convergentes. É como se uma canção comum chamasse a migração súbita. Em terra, ungulados caminham em filas ordenadas, não fugindo de algo, mas seguindo um ritmo novo. Predadores, que em outra ocasião teriam feito do caminho uma matilha de sangue, passam sem gesto de ataque, como se sua fome tivesse sido medida por um limiar oculto. O mar também coopera. Os rios se comportam, as margens cedem, e criaturas aquáticas que não seriam levadas para dentro da arca se mantêm nas vagas exteriores, contidas por uma mão não vista. Repare na palavra contidas. Não é que a criação perdeu sua natureza, é que a natureza foi restringida. Alguém, uma autoridade que a criação reconhece, impôs limites. Isso não anula a liberdade dos seres, disciplina-a temporariamente para o propósito divino, preservação. A arca, nesse sentido, é um templo móvel, um espaço sacramental, onde a ordem restauradora de Deus se concentra. Dentro dela, uma outra ordem habita, a ordem promovida por aquele que caminha com Noé e pelo próprio Deus que ordenou a construção. Quando narrativa e tradição se encontram, surge uma figura que permanece sem nome.
Os escritos antigos que mencionam servos angélicos encarregados de manter a ordem natural evitam em geral dar nomes. Por quê? Talvez porque a função é o que importa. O anjo guarda da ordem. Não um mito heróico, mas um agente da autoridade divina. Chamar esse ser de anjo é afirmar que Deus contou com seres intermediários para executar um ato de misericórdia restrita, não como substituto de sua vontade, mas como instrumento. O anjo age e a criação atende. E quando a missão se encerra, o anjo parte, simples e trágico na sua brevidade. O trabalho de conter a violência é temporário. A restrição foi suspensa quando a porta da arca foi fechada. Voltemos ao texto. O Senhor fechou a porta. Repare no peso dessa frase. Ela não descreve um ato mecânico, descreve o momento em que a última limitação foi aplicada pela própria divindade. Até ali, alguma intervenção exterior havia protegido o processo de embarque. Quando a porta foi fechada, a ordem restritiva foi erguida. O que isto significa? Significa que a criação, submissa enquanto durou a missão do anjo, volta a ser o que é: instinto reencontrado, violência restituída, caos que retoma terreno. As mesmas feras que haviam passado tranquilas agora tornam a sua natureza, e o juízo começa a operar sem impedimentos. Dentro da arca, a calma é relativa. Há ruído, animais que resmungam, que vivem sob clausura, mas a arca preserva um núcleo de ordem, uma santidade temporal. Do lado de fora, o mundo alvo do juízo inicia sua transformação drástica. Águas que cobrem montes, fontes que se abrem. Ao fechar a porta, Deus não apenas protege, mas declara que o processo de separação entre preservados e julgados se consumou. E o anjo, cuja tarefa era guiar, proteger no campo da criação, retira-se, como quem completou o comando. O anjo partiu. A expressão é um lamento contido. A intervenção acabou quando o propósito foi alcançado. Há um aspecto particularmente inquietante e pastoral nessa leitura. Se um anjo, na função de guardião da ordem, foi usado por Deus para preservar vida em um momento decisivo, então estamos diante de um padrão. Deus não opera sempre manifestamente. Às vezes ele usa meios invisíveis. Às vezes os movimentos que protegem a sua obra são discretos e quase imperceptíveis. Isso nos leva à reflexão escatológica. Jesus mesmo disse que o fim viria como nos dias de Noé. Essa referência não é mero ornamento literário, é um paralelo que acende alertas. Se nos dias de Noé algo invisível movimentou a criação em vista do juízo e da salvação, não deveríamos esperar que, nos últimos tempos, movimentos invisíveis possam estar em curso? Antes que essa conclusão se torne fonte de medo, é preciso sublinhar duas verdades. Primeiro, a Escritura ensina vigilância, não pânico. Segundo, não devemos transformar narrativas ou tradições em regras para detectar ou manipular o sobrenatural. A hipótese do anjo guardião é teologicamente rica e pastoralmente útil na medida em que nos lembra da soberania divina e da necessidade de atenção espiritual. Ela não garante que haverá intervenções análogas em momentos presentes, nem oferece método para provocá-las. O que propõe é uma postura, discernimento e vigilância equilibrada por esperança. Voltemos às vinhetas para captar as nuances emocionais. Uma aldeia perto da arca. Vizinhos tentam impedir a entrada. Alguns fazem barricadas, outros chicoteiam os animais para dispersá-los. Mas algo sutil trava os braços dos que resistem. Uma mão de medo percorre a multidão. Olhos que antes humilhavam agora tremem. Não é milagre sensacional que transforma os homens em pedra, é uma convicção íntima que os detém. Por quê? Porque a autoridade do Criador pode, pela via do inexplicável, incutir temor no coração dos opositores. E então, crianças que acompanhavam a cena correm até a arca. Imagens de 2 coelhos, de 2 pombos, de 2 servos, caminhando como se seguissem um compasso. O espectador sente um arrepio. A criação reconhece e faz-o veementemente inaudível. Há também episódios onde a tentativa humana de impedir a arca falha de forma curiosa. Um homem tenta agredir Noé e suas mãos se enrijecem. Outra vez, uma corda que se prenderia ao casco se rompe sem explicação. Em algumas tradições antigas, relatos apócrifos e escritos judaicos trazem anedotas desse tipo, não como canônicos, mas como ecos de como as primeiras comunidades tentavam explicar o inexplicável. Reafirmo, trata-se de tradição, não de escritura. Ainda assim, esses relatos nos atraem porque falam da tensão entre intervenção divina e liberdade humana.
Estamos diante de uma dinâmica que se repete em toda a Escritura. Preservação e juízo andam juntos. Deus poupa, mas também julga. Ordena, mas também separa. A arca é o símbolo maximal desse paradoxo, um gesto de misericórdia que exige exclusão. Dentro do barco estão aqueles que obedeceram e foram preservados. Fora, o mundo que se fechou ao arrependimento sofre a consequência. O papel do anjo, se aceitamos a hipótese, é preciso nesse cenário. Limitar o caos até que o remédio divino estivesse pronto. Depois, a limitação é retirada, o juízo prossegue, e a história muda. Como aplicar esse entendimento hoje? Primeiro, cultivar vigilância sem paranoia. Se a história nos mostra que o invisível pode mover-se, isso nos chama a uma espiritualidade sóbria. A vigilância cristã é marcada pela oração, pelo arrependimento e pelo engajamento moral, não por buscar sinais sensacionalistas. Pergunte a si mesmo: onde minha vida demonstra prontidão? Estou disposto a obedecer ao chamado de salvação sem deixar que o escárnio do mundo me detenha? A imagem de Noé perseverando num mar de zombarias é poderosa. A fidelidade é praticada no cotidiano do martelar, não no brilho de um grande espetáculo. Segundo, reconhecer que há movimentos que não percebemos. Há pessoas e comunidades sendo preservadas por ações de Deus das quais não temos ciência. Isso deve provocar em nós humildade e gratidão. Não sabemos todos os detalhes das mãos que Deus usa. Em muitos casos, Deus age por meio de pessoas comuns, por meio de circunstâncias discretas. A tradição que fala de anjos nos lembra que os instrumentos divinos podem ser visíveis ou invisíveis. O ponto é que Deus age para cumprir seus propósitos. Terceiro, evitar cristalizar a hipótese em doutrina. Podemos valorizar a teoria do anjo guardião como leitura plausível e espiritualmente fecunda, mas sem transformá-la em artigo de fé obrigatório. A fé cristã se ancora naquilo que Deus revelou em Cristo e nas Escrituras. As tradições servem para iluminar, não para comandar. Use-as para aprofundar admiravelmente sua reverência pelo mistério, não como base para construir certezas especulativas. Há ainda uma lição prática de urgência moral. Se há dias que se parecem com os de Noé, então a nossa responsabilidade é clara. Jesus não falou de panos para cobrir o corpo da igreja, ele falou de prontidão. Estamos num tempo em que a oferta de misericórdia persiste, mas também há juízo aplicado à persistente corrupção. Nosso chamado é levar advertência e graça simultaneamente, proclamar a possibilidade de arrependimento e ao mesmo tempo denunciar formas de injustiça que corroem a criação. Retorne um instante ao momento em que a porta da arca é fechada. Há algo profundamente simbólico nisso. Portas abrem e portas fecham. Essas palavras carregam significado escatológico. A porta fechada marca a consumação de uma etapa. Para Noé e os que estavam dentro, era o começo da travessia. Para o mundo fora, foi o início de um fim. A imagem nos convida a perguntar: quando as portas se fecharem, seja em eventos históricos, seja em decisões pessoais, estaremos prontos para entrar na salvação que Deus oferece? Ou estaremos atrelados ao escárnio, à dureza de coração, incapazes de reconhecer a intervenção divina? E o anjo? O anjo que conduziu os animais permanece não nomeado, não por falta de imaginação humana, mas por um respeito ao mistério. Não queremos transformar esse servo em objeto de culto. A função do anjo não é ser venerado, é evidenciar que Deus age com recursos variados para sua obra de preservação. Ao dizer "o anjo partiu", a narrativa nos devolve à condição humana. As intervenções divinas são raras e servem a um propósito específico. Elas não tornam a vida doses frequentes de prodígios automáticos. O anjo age quando Deus dispuser, não é um botão eterno que podemos apertar. Tomemos agora a perspectiva escatológica com prudência. Jesus alertou: assim será nos dias do Filho do Homem. A correlação com Noé nos oferece um traço de analogia, não um mapa literal. Há ecos: surpresa, prontidão, imobilidade daqueles que rejeitam, preservação daqueles que creem. Assim, a leitura do anjo que conduziu os animais abre espaço para a vigilância, para estar atento ao que Deus faz e, sobretudo, para praticar a justiça e o arrependimento enquanto há tempo. Não é um chamado ao medo,
mas ao entendimento responsável de que o mundo está sob a autoridade soberana de Deus. Antes de concluir, quero insistir numa palavra de esperança. A ação que preservou a vida na arca é, em última instância, sinal da misericórdia de Deus. O anjo, se houve tal agente, foi veículo dessa misericórdia. O dilúvio, por mais que pareça severo, carrega em seu cerne a vontade divina de manter um remanescente. Na economia divina, a restrição do mal às vezes exige meios duros, mas a finalidade é sempre restauradora. Um novo começo, uma aliança renovada, um mundo recriado. Então, o que fazer amanhã ao ler Gênesis? Leia com perguntas, leia com reverência. Leia também os evangelhos quando Jesus traz o paralelo com os dias de Noé. E se sentir chamado, estude as tradições antigas com espírito crítico. Elas nos ajudam a ouvir a Bíblia com reverência histórica e imaginação teológica, mas nunca devem substituir a Escritura. Se quiser aprofundar, comece com Gênesis 6 a 9. Compare com as palavras de Jesus em Mateus 24 e Lucas 17. E, se desejar, encontre estudos sobre como as primeiras comunidades judeu-cristãs entenderam esses episódios, sempre lembrando da distinção entre Escritura e tradição. Fecho com uma imagem que espero fique contigo. A arca, enorme, de madeira, cortando um mundo inundado, carregando dentro de si o barulho e o fedor de muitos animais, as lágrimas e a fé de uma família escolhida. Do lado de fora, o mar que cobre tudo. Dentro, a voz serena daquele que confia em Deus. Entre os dois, um anjo que fez, por um tempo, a criação obedecer ao propósito divino. Vieram a Noé, e quando a porta foi fechada, o anjo partiu. A história permanece envolta em mistério. Minha última pergunta para você é simples e inquietante ao mesmo tempo. Se um anjo guiou os animais uma vez, por que não admitir, com humildade e vigilância, que o invisível pode mover-se ainda hoje em favor da vontade de Deus? Como reconhecer esses movimentos sem cair na superstição? A resposta não é técnica, é prática e espiritual. Cultive oração, pratique justiça, vire o rosto para Deus e viva em prontidão. Leia Gênesis, medite. E se este tema despertou sua curiosidade, compartilhe nos comentários a sua hipótese sobre o que realmente aconteceu naquela planície onde a arca foi construída. Se esta mensagem foi útil para você, compartilhe com alguém que goste de estudar as Escrituras e deixe seu comentário. Qual é a sua visão sobre o anjo que conduziu os animais? Que passagens te desafiam hoje? E antes de ir, lembre-se, a vigilância que Jesus pede é sempre temperada pela esperança de que Deus preserva um remanescente segundo a sua misericórdia.